Fala pessoal, nesse vídeo você vai aprender a determinar o domínio de funções compostas. Nós temos aqui duas funções, o f de x e o g de x, sendo o f de x igual a 5 sobre x menos 1 e o g de x igual a 4 sobre 3x menos 2. Nós vamos primeiramente calcular o que é o f de g de x, qual é a expressão da função composta f de g de x, para depois determinar o domínio da função composta f de g de x. E já te dou uma dica, depois que nós encontrarmos a função composta, o domínio dela não será somente o domínio da expressão da função composta. Tem uma sacada nesse tipo de exercício que faz com que vários alunos errem a resposta. Eu já te falo qual é essa sacada. Antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal, porque isso significa muito pra gente. Então nós vamos tanto encontrar a expressão da função composta f de g de x quanto o seu domínio. Você verá daqui a pouquinho que o domínio da função composta não é só o domínio de f de g de x, ele deve incluir também a restrição do g de x, mas a gente fala disso daqui a pouquinho. Vamos primeiramente encontrar a expressão para f de g de x. Como é que a gente encontra essa expressão? Quando nós temos f de g de x, nós temos que inserir a função g de x dentro da função f, ou seja, nós vamos pegar a expressão g de x, 4 sobre 3x menos 2, e nós vamos encaixar em todo lugar que aparece x na função f de x, que no caso é só um local, é só aqui. Então nós vamos reescrever a função f de x inserindo 4 sobre 3x menos 2 naquele lugar que aparece x. Então nós temos que o f de g de x, que também pode ser reescrito por f de g de x, é uma outra notação, ele nada mais é do que 5 sobre o g de x menos 1, ou seja, 4 sobre 3x menos 2 menos 1. Nós podemos fazer um MMC no denominador, colocando 3x menos 2 como mínimo, e nós temos aqui 4 menos 3x menos 2, negativo, e o 5 ali no numerador. Portanto, nós teremos aqui no denominador 5 no numerador, e no denominador nós teremos 3x menos 2 aqui embaixo, e aqui 4 menos 3x mais 2. Lembrando que nós podemos passar essa fração em laranja multiplicando o numerador, porém invertida. Então nós teremos 5 vezes 3x menos 2, tudo isso sobre o 4 menos 3x mais 2, mais conhecido como menos 3x mais 6. Portanto, nós temos no numerador 15x menos 10 sobre menos 3x mais 6. Essa é a expressão do f de g de x. Como foi dito anteriormente, para calcular o domínio não basta dizer somente que o menos 3x mais 6 deve ser diferente de zero, ou seja, não basta dizer que o denominador do f de g de x seja diferente de zero. Isso também faz parte do domínio. Nós também devemos ter menos 3x mais 6 diferente de zero, porém nós devemos incluir uma outra restrição. Em funções compostas, nós sempre devemos incluir a restrição correspondente à função mais interna, ao g de x nesse caso. Qual é a restrição no domínio de g de x? O denominador, ou seja, o 3x menos 2, ele também não deve ser igual a zero. Portanto, nós temos duas restrições aqui. O x deve ser diferente de 2, o que corresponde a essa equação, e também o x deve ser diferente de 2 sobre 3, que corresponde a essa equação aqui. Portanto, se nós queremos escrever o domínio da função composta f de g de x, nós fazemos o seguinte. O domínio de f de g de x, ele é igual a todos os reais menos o 2/3 e também o 2.